Reflexão do dia, Salmo 75. O tema desse salmo é bem específico, um tanto distinto do que a maioria dos salmos trata, embora não seja um assunto estranho aos demais. Nele, o salmista se dedica a apresentar Deus como sendo juiz. Ao falar sobre isso, ele destaca o poder de Deus, mas também sua autoridade ao fazer justiça. Aqui convém lembrar que a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é, e esta revelação vai se tornando completa à medida que nós vamos acompanhando nos livros da Bíblia as faces e as imagens de Deus que nos são apresentadas. O que percebemos é que há um processo de complementariedade nos elementos que vão sendo acrescidos, com um detalhe especial. Jamais há desarmonia, jamais há incongruência, jamais há qualquer incoerência. Embora nós tenhamos dificuldade para entender como coisas aparentemente contraditórias se encontram em Deus. E aqui eu destaco especialmente a relação existente entre a bondade e a justiça de Deus. Deus é amor e, por ser amor, é extremamente generoso. Mais que isso, Deus é gracioso e misericordioso. Deus continua a nos amar apesar dos nossos erros, de nossas falhas. Por outro lado, Deus é justo. E por ser justo e santo, ele não consegue conviver com o erro, admiti-lo ou aceitá-lo como se fosse normal. E o que nós temos nas Escrituras é o perfeito equilíbrio entre este amor e esta santidade, esta bondade e esta justiça. E a menos que entendamos isto e nos posicionemos corretamente em relação a isso, nós teremos dificuldade para conviver e para caminhar com Ele. Se entendo que Deus é amor e acho que isso é suficiente para que Ele feche os olhos diante dos meus erros, eu terei a sensação de que posso viver de qualquer forma e isso não incomodará a Deus. Por outro lado, se vejo Deus apenas como justiça, passarei a temê-lo e ao perceber meus erros, não conseguirei me relacionar com Ele. Por isso, a palavra de Deus apresenta um Deus que concilia essas duas coisas. Só para ilustrar, você se lembra do episódio quando Jesus conheceu aquela mulher adúltera que estava por ser apedrejada. E depois de desafiar aqueles homens, dizendo que quem não tivesse pecado poderia atirar a primeira pedra, ele pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E quando ela diz que não, ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus deixa claro que ele não condena porque o seu amor nos perdoa. Por outro lado, ele deixa claro que o nosso erro deve ser abandonado. O nosso pecado deve ser abandonado. Equívoco-me se achar que Jesus me condena, ponto. Equívoco-me se achar que Jesus me perdoa e eu posso continuar vivendo no pecado. O amor de Deus me alcança e me perdoa. E justamente porque me ama, Deus deseja uma vida próxima à sua vontade, na qual a obediência seja a marca. Este juiz, pleno em amor e perfeito em justiça, é aquele que se propõe a caminhar conosco. Amém.